Há uma hora, a Ucrânia e a Moldávia provocaram a Rússia. A Transnistria representou um duro golpe para Putin. Bloqueio total por soldados russos. O ditador não sabe para que lado direcionar seu fogo. Vai para a Armênia? A propaganda do Kremlin está a apelar ao início de uma nova SVO, Organização para a Vigilância Social, choque. Trump realmente vai deixar a presidência? O que começou no EUA não pode ser interrompido. A Ucrânia está assumindo o controle da situação de forma desesperada. Os russos imediatamente se calaram. O Império Shahid entrou em colapso após esses golpes. As forças armadas da Ucrânia foram capazes de... A OTAN revelou suas cartas na manga. A Groenlândia está se tornando um castigo para Trump. Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, já não faz mais sentido esconder isso. Uma decisão dura sobre a Transnistria. Os russos finalmente foram encurralados. A Ucrânia e a Moldávia atacaram com toda a força. Será que é o início de uma operação especial? No Kremlin, acordaram suando frio. Putin foi passado para trás. Chisinau está a um passo da UE. Bucareste enviou um sinal claro. Será que realmente conseguiram derrubar Moscou e mostrar ao ditador o seu lugar? Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. De uma cabeça de ponte estratégica a uma âncora que puxa ainda mais para o fundo. A Transnistria ficou bloqueada devido às ações simultâneas da Ucrânia e da Moldávia. Um grupo de 1.500 russos está presente, embora não em formação militar. Mas, permite sabentar? Diante de tudo o que foi analisado até agora, a conclusão final é que a resposta para o seu pedido é negativa, portanto, não poderemos seguir adiante. A questão é que Kiev e Chisinau introduziram simultaneamente um regime de controle de fronteiras reforçado. Como resultado, o Kremlin perdeu seus canais habituais de influência e logística na região. Segundo relatos, todos os corredores pelos quais armas eram trazidas para a Transnistria há décadas. A rotação de militares ocorria, bem como o transporte de equipamentos e combustível, foram fechados simultaneamente. Como resultado, todo o agrupamento da Federação Russa acabou ficando praticamente igual. O indivíduo encontra-se em um estado de total imobilidade física, permanecendo completamente paralisado e incapaz de realizar qualquer tipo de movimento voluntário com o seu próprio corpo neste exato momento. É de conhecimento geral, amplamente difundido e consensualmente aceito por diversos especialistas que, após observações cuidadosas, se sabe que no momento, a Ucrânia está verificando com o máximo de detalhes todo o fluxo de pessoas e cargas que entram na Transnistria. As estruturas moldavas também reforçaram os postos de controle e mobilizaram unidades móveis para um controle total dos deslocamentos. Ao mesmo tempo, a Moldávia controla o espaço aéreo, excluindo qualquer fornecimento por via aérea. E o transporte ferroviário e rodoviário só é permitido mediante rigorosa fiscalização aduaneira. Além disso, desde o início do ano, Kiev e Chisinau integraram seus sistemas de fronteira, de modo que cargas ou pessoas só podem passar com a aprovação de ambos os lados. Um dos fatores decisivos nisso foram os dados de inteligência de que a Rússia planejava, em 2026, aumentar o número de seu contingente na Transnistria. Funcionava como uma espécie de porta-aviões terrestre estratégico, tá? Permitindo que diversos grupos de sabotagem pudessem lançar ataques coordenados ao sul da Ucrânia, atingindo especificamente as importantes regiões de Odessa e também de Vinícius. Essas medidas em breve podem ter impacto a centenas de quilômetros da fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia. Diretamente na linha de frente, contam os especialistas. Além das ações de combate na linha de frente, somos constantemente forçados a manter reservas e ficar nervosos. De duas direções, da Bielorrússia, onde há um certo contingente russo, e esperamos que de lá possa surgir algo a qualquer momento, provavelmente algo pequeno. E da Transnistria, perto de Odessa, perto da região de Mykolaiv, onde também há 1.500 militares russos, depósitos, todas essas coisas. Isso também nos obriga a manter lá constantemente certas forças não comuns, não fracas, mas suficientemente normais para, caso aconteça algo, podermos repelir um ataque. Para o Kremlin, a situação parece sem saída, explicam os analistas.
A região não tem acesso ao mar nem rotas aéreas ativas. Ou seja, a rotação das tropas e o fornecimento regular sem a permissão de Chisinau e Kiev são praticamente impossíveis. Resolver essa questão por meio militar não vai funcionar. O agrupamento existente da Rússia é insuficiente e um desembarque de tropas está condenado ao fracasso. A única decisão correta nesta situação pode ser apenas a retirada das tropas russas da região, que é justamente o objetivo final tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. É necessário compreender em detalhes o que representa o grupo operacional das tropas russas e propor soluções adequadas para o desmantelamento dessa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, na margem esquerda existe o chamado Exército da Transnistria. Na rua Manoilova, número 12, em Tiraspol, existe o chamado Ministério da Segurança Estatal, que é um análogo da KGB ou da NKVD, e mantém os moradores da margem esquerda sob medo. Existem vários tipos de batalhões especiais, por isso a unificação do país prevê tecnicamente a possível completa desmilitarização desta região. Ao mesmo tempo, a Moldávia foi ainda mais longe. Em uma entrevista recente, a presidente do país, Maia Sandu, declarou que apoia a ideia da fusão entre Moldávia e Romênia. Se tal unificação acontecer, Chisinau automaticamente se encontrará tanto na UE quanto na OTAN. E, portanto, ficará para sempre inacessível para a Rússia. O fogo está se espalhando neste exato momento. Putin está fazendo isso de novo. Na Rússia, estão se preparando para anunciar o início de uma nova operação militar especial. Só que agora, na Armênia, os porta-vozes do Kremlin vazaram informações de arrepiar os cabelos. No coração do Cáucaso, uma tempestade política está furiosa. Erivan está determinado a agir com firmeza. Afinal, quem, contra quem e no que podem se transformar os planos ambiciosos do ditador para ele mesmo? Sobre isso, na reportagem a seguir em instantes. Pirkina foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores da Armênia por causa dessa declaração do principal propagandista da Rússia, Vladimir Solovyov, feita ao vivo em seu programa de propaganda. Para nós, o que acontece na Armênia é muito mais doloroso do que o que acontece na Venezuela. A perda da Armênia é um problema gigantesco. Não ligamos para leis internacionais. A ordem internacional existe para a nossa segurança nacional. Era necessário começar isso no território da Ucrânia? Por que, partindo das mesmas expectativas, não podemos começar algo semelhante em outros pontos da nossa zona de influência? O porta-voz do Kremlin sugeriu iniciar mais uma operação militar especial na Armênia, alegando que a perda desse país não é do interesse do Kremlin. E nesse caso, uma operação especial é muito oportuna e pode-se simplesmente ignorar o direito internacional. No Ministério das Relações Exteriores da Armênia, foi entregue ao embaixador Kopyrkin uma nota de protesto. Foi-lhe entregue uma nota de protesto que expressa profunda indignação com as declarações feitas durante o programa do canal estatal de televisão. Foi enfatizado que elas representam uma inaceitável violação da soberania da República da Armênia, um ato hostil e uma grave violação dos princípios fundamentais das relações amistosas entre a Armênia e a Rússia. Solovyov não é a primeira vez que faz ameaças contra os países vizinhos da Rússia, incluindo a Armênia. Em março de 2024, a transmissão de seus programas autorais foi bloqueada na Ucrânia com base em evidências de violações constantes. Mas o propagandista não faz tais declarações por acaso. As teses de Solovyov não surgem do nada. O principal propagandista da Rússia está impressionando a todos com a versão acordada a partir da posição do Kremlin, principalmente em assuntos como esses. Já disse repetidamente que, após a vergonhosa guerra na Ucrânia, Putin precisará de uma guerra pequena e vitoriosa. 100%. Para, de alguma forma, encobrir a vergonha da derrota na Ucrânia. É por isso que Solovyov está anunciando possíveis direções. Já no verão passado, a direção principal de inteligência da Ucrânia declarou que a Rússia estava aumentando sua presença militar na Armênia. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulga um telegrama do chefe interino do Estado-Maior do Distrito Militar do Sul das Forças Armadas da Federação Russa, General-Major Zemsky. O documento contém uma ordem do comandante das tropas do Distrito Militar do Sul das Forças Armadas da Federação Russa para aumentar o agrupamento das tropas russas por meio da chamada DIU, de complementação da base militar russa na cidade de Gyumri, Armênia.
Em Gyumri está localizada a 102ª base militar da Federação Russa, o maior objeto militar dos ocupantes no sul do Cáucaso. O efetivo total é de cerca de 5.000 pessoas, 2.500 russos e 2.000 armênios. Na base estão posicionados sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e 18 caças MiG-29. Portanto, é um bom punho de ataque que pode, por exemplo, capturar o aeroporto de Yerevan e garantir a condução da guerra. Desembarque das principais forças da Federação Russa. O exército russo tentou realizar uma tomada de poder semelhante perto de Kiev, no aeródromo de Gostomel, em fevereiro de 2022. O exército não precisa capturar nada, já que existe uma base aérea e um aeródromo ali. Erebuni está sob controle russo. Bem no centro de Yerevan, que está sob controle das forças russas. Aviões militares pousaram lá e pronto. O acordo entre a Armênia e a Rússia permite que a Rússia utilize instalações militares, incluindo esta base aérea de Erebuni, até 2044. A guerra na Ucrânia mudou a atitude dos países da CEI e de outros vizinhos em relação à Rússia. Propagandistas e as principais figuras do Kremlin, desde 2022, ameaçaram repetidamente seus vizinhos. Letônia, Lituânia e Estônia estão minando pontes e construindo cercas na fronteira. A Finlândia, desde o início deste ano, deixou de ser participante do Tratado de Proibição de Minas Antipessoais. O Azerbaijão já apoia abertamente a Ucrânia e Baku tem um forte aliado, a Turquia. A Armênia parece ser a opção mais desprotegida e mais fácil para o Kremlin, ainda mais considerando que a base militar em Gyumri é praticamente a única alavanca de pressão militar e política sobre os países do sul do Cáucaso. Nota de protesto do Ministério das Relações Exteriores da Armênia após a declaração de Solovyov. Isso é bom, mas Erevan precisa tomar medidas decisivas para evitar que outra operação militar especial comece em seu território. Urgente, Trump provocou um choque surpreendente. Os EUA estão reprimindo rebeliões. Os americanos avançam em colunas diretamente contra o chefe da Casa Branca. Um agente político matou uma mulher desarmada. Essa foi a gota d'água. A paciência se esgotou. O momento fatal chegou. Estão falando disso abertamente. O furacão político começou. Donald Trump está a um passo do impeachment, e isso já não são apenas rumores, mas ameaças reais. Como, afinal, pode terminar esse espetáculo no coração de Washington? Veja a seguir. Os protestos contra Trump no Zenaniro estão ganhando novo fôlego. Cada vez mais pessoas vão às ruas. Centenas de novos atos de protesto estão ocorrendo em todo o país após o assassinato, por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, da mulher de 37 anos, Keitono, em Minneapolis, em 7 de janeiro. Já em 9 de janeiro, foi publicado um vídeo gravado no celular do funcionário do Serviço de Imigração que atirou na ativista. No vídeo, é possível ver Reni Gu, uma moradora local de Minneapolis de 37 anos, mãe de 3 filhos, falando calmamente ao agente que não está brava com ele, após o que ele abre fogo. As novas imagens contradizem a versão do governo federal dos EUA sobre o incidente, em particular, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, de que a mulher teria deliberada, intencionalmente e maliciosamente atropelado o carro de um não funcionário da CIA. A administração de Donald Trump declarou que o agente que abriu fogo agiu em legítima defesa. As autoridades locais, por sua vez, insistem que a mulher não representava nenhuma ameaça. Isso não é o início dos protestos, eles já aconteciam antes, porque na verdade nos Estados Unidos da América isso se tornou extremamente popular nos últimos meses. O famoso slogan No Kings, que significa sem reis, reflete profundamente a forte sensação de segurança interna, que está constantemente presente na cultura da sociedade americana atual. Donald Trump está cada vez mais implementando um modelo autocrático de governo, ou seja, ele está enfraquecendo as instituições democráticas que equilibram o país e o poder está cada vez mais centralizado, com o presidente se tornando a figura principal do país. Ao mesmo tempo, o prefeito de Minneapolis e o chefe do departamento de polícia da cidade deixaram claro que, embora compartilhem a indignação dos manifestantes, não permitirão violência nas ruas, argumentando que os protestos se transformaram em distúrbios e causaram danos à propriedade da cidade.
O Departamento de Investigações Criminais de Minnesota também afirma que o FBI inicialmente prometeu uma investigação conjunta, mas depois desistiu dela. O vice-presidente do EAWA, Jay Devane, declarou que esta investigação é exclusivamente um processo interno, de jurisdição federal. Além disso, o prefeito da cidade, Jacob Frey, também já havia pedido que o Serviço de Imigração deixasse a cidade e criticou a decisão da administração do presidente do EAWA de negar aos investigadores de Minneapolis a participação na investigação do FBI. Ele acusou a Casa Branca de escolher uma versão dos acontecimentos rápido demais, em vez da verdade. Ou seja, as autoridades oficiais lideradas por Donald Trump não apenas não reconhecem o assassinato, mas também impedem a investigação. Promessas vazias são um exemplo clássico de populismo. Depois de meio ano, quando fica claro que essas promessas não serão cumpridas na vida real, as pessoas que votaram nele se tornam seus opositores mais ferrenhos. Porque todos eles sentem que foram enganados. Todos eles votaram porque lhes foi apresentada uma imagem bonita, mas a vida é diferente. Ou seja, os preços nos postos de gasolina não caem, mas aumentam. Os preços dos alimentos não caem, mas aumentam. O valor da compra diária no mercado está ficando maior, mesmo que você não compre nada a mais. E tudo isso vai se acumulando. É justamente esse o negativismo na sociedade. Nesse contexto, o grau de indignação dos americanos contra Trump é ainda maior. Se antes os protestos contra a política migratória aconteciam por causa das leis aprovadas, agora tudo ficou muito mais intenso, pois trata-se da morte causada por um agente do Serviço de Imigração. Neste momento, esta é mais uma questão que existe entre as autoridades do EAWA. É a política em relação aos migrantes. Em muitos aspectos, Trump construiu sua política como uma resposta à grande onda migratória para o cessar-nem-war. Mas aqui é preciso entender a história dos Estados Unidos. É um país de imigrantes, é um país criado por imigrantes. Os EAWA não existiriam no século XIX, no século XIX, no século XIX, no século XIX. Os EAWA, na essência, foram formados no final do século XVIII. Por quê? Porque migrantes da Europa e depois de outros continentes do mundo vinham para os EAWA em busca de uma nova vida, o chamado Novo Mundo na época. Por isso, essa rejeição da política, ainda mais da política antimigratória, criou uma base. E aqui todos sempre esperam por uma faísca. Neste caso, essa faísca foram os acontecimentos em Minnesota. Já no outono de 2026, acontecerão eleições para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. E no futuro, isso pode levar ao terceiro impeachment de Trump. Esses protestos, sim, talvez não levem a nenhum resultado, mas são uma demonstração da relação da sociedade com Trump, e essa relação é negativa. E essa relação negativa, no dia 2 de novembro de 2026, isso levará a um desfecho, que na Câmara dos Representantes se formará uma maioria anti-Trump. Além disso, ainda haverá eleições para 1/3 do Senado e algo me diz que no Senado também haverá uma maioria democrata. Se essas pessoas que agora seguram cartazes nas mãos tiverem uma cédula de votação, isso na verdade levará ao surgimento de uma maioria opositora ao Trump. Onde houver maioria de oposição, haverá também um terceiro impeachment para Trump. Trump já fala sobre isso abertamente. Ele pede para não votarem nos democratas para que ele não sofra um terceiro impeachment, mas novamente suas ações estão completamente incentivando a população dos EAWA a fazer com que ele acabe tendo um congresso de oposição, ambas as câmaras, e consequentemente receba um terceiro impeachment. Esses protestos talvez não mudem a situação imediatamente, mas no futuro isso pode significar sérios problemas para a carreira política de Donald Trump. Os ocupantes temem as forças armadas da Ucrânia, lançaram a espada da vingança sobre o Donbass. Vídeos épicos com o choro dos russos estão viralizando na internet. As forças ucranianas enviam ao inimigo um fogo de consolo. Após isso, a fábrica onde os mercenários de Putin produzem drones é urgentemente colocada em modo de pausa. O coração da produção para de funcionar e Ganrog treme. O epicentro da fabricação de drones russos perde força. Não haverá reforço iraniano. Será que os nossos realmente conseguiram cortar a veia dos drones do inimigo? Sobre isso em apenas alguns segundos. Drones das forças ucranianas de sistemas não tripulados organizaram um blackout em Mariupol. Os canais do Telegram estão repletos de vídeos da cidade temporariamente ocupada pelos russos. Quem? Ele é o inimigo sem luz.
Também na noite de 12 para 13 de janeiro foram realizados ataques em Makiivka e Stary Krym, temporariamente ocupadas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirma ataques a um depósito de munições com concentração de pessoal do sistema de mísseis antiaéreos Tor na região de Donetsk. Outro sistema Tor com radar e estação de controle, assim como o pessoal, foi eliminado na direção de Zaporizhzhia. Então, na essência, a abordagem da Ucrânia, ela é assim. A Rússia nos ataca, mas nós respondemos com ataques também. Assim, quando criam apagões na Ucrânia, nós os criamos não apenas em territórios fora do controle da Ucrânia, mas também em território russo, como na região de Belgorod. De acordo com isso, agora a Ucrânia, tendo recursos suficientes, permite-se atacar instalações de geração de energia, tanto em seu próprio território, que está ocupado pela Rússia, quanto no território da Rússia. Um show de fogos de artifício foi observado em Yelitsa, na região de Lipetsk. Drones desconhecidos atacaram Taganrog. A empresa Atlant Aero foi atingida pelo ataque. Ela, em particular, produz componentes para drones de combate, sistemas de controle, bem como complexos de guerra eletrônica. Acima de tudo, sem dúvida, são mísseis, mas o número deles é menor do que o de drones. Assim, ao observar o impacto causado diariamente, especialmente todos os dias, pelos drones russos na Ucrânia, a inteligência ucraniana, em primeiro lugar, identifica determinados alvos na Rússia que lhes permitem fabricar drones. E, consequentemente, quando estabelecemos as prioridades de nossos ataques, em primeiro lugar, é aquilo que permite à Rússia fabricar drones. O ataque a Taganrog é um ataque, entre outras coisas, à capacidade da Rússia de realizar ataques em massa com drones na Ucrânia, onde foram criadas instalações de produção que estavam conectadas ao Irã. Estas imagens mostram a 108ª Brigada Separada de Defesa Territorial. A detonação já é de um drone terrestre inimigo com minas antitanque. E estes são os combatentes do 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, Kartia, que estabeleceram controle sobre o prédio do Conselho Municipal de Kupiansk, na região de Kharkiv, e estão finalizando a limpeza da cidade. Nessa história, além de serem realmente sucessos militares, são também sucessos de imagem, são notícias que repercutem no cenário internacional, enquanto a Rússia diz que está tudo ótimo para eles, mas vocês estão vendo, não é? Mas acontece que não, acontece que os sucessos deles não são tão grandes assim. E isso faz com que nossos parceiros pensem, ok, se a Ucrânia ainda está resistindo após 4 anos de guerra em grande escala, então significa que ainda vale a pena apoiá-la. Isso não é um desperdício de recursos. Em vão, o Irã vendeu quase 3 bilhões de dólares em mísseis para a Rússia. Isso foi relatado pela Bloomberg. Segundo estimativas de especialistas, os russos gastaram no total mais de 4 bilhões de dólares em equipamentos militares iranianos. Atualmente, sabe-se que os ocupantes utilizam tanto desenvolvimentos diretamente do Irã quanto a imitação de suas tecnologias. Neste exato momento, uma reviravolta inesperada na questão da Groenlândia. Estão colocando ultimatos na cara do Trump. A OTAN está entrando na península, o mecanismo foi acionado e, ao que parece, já não pode mais ser parado. Os Elm e Iowa não esperavam isso. A Europa está se preparando para inundar Washington com sanções. Influências importantes estão literalmente escapando das mãos do líder americano. Será possível manter a Groenlândia definitivamente? Não perca as primeiras previsões. A batalha pela Groenlândia está esquentando. As ameaças de Trump estão ficando cada vez mais intensas. E a Europa se prepara para uma resposta militar. E até Moscou está dando apoio à distância. O presidente foi muito claro. Ele disse que quer que os Estados Unidos da América adquiram a Groenlândia porque acredita que, se não o fizermos, ela acabará sendo adquirida ou mesmo capturada em ação militar pela China ou pela Rússia. Eis uma nova reviravolta. A Casa Branca publicou uma foto de Trump supostamente observando a Groenlândia acompanhada de uma legenda. Você está acompanhando a situação. Eles apoiam as ambições agressivas de seu líder e seu partido no Congresso. O republicano Randy Fine apresentou um projeto de lei sobre a anexação da Groenlândia e a concessão do status de Estado a ela. Segundo Fine, o projeto de lei também permitirá que Trump encontre recursos para comprar a Groenlândia. Permitam-me ser absolutamente claro. Nossos adversários estão tentando se firmar no Ártico, e não podemos permitir isso.
Ao adquirir a Groenlândia, impediremos que nossos adversários controlem a região ártica e protegeremos nosso flanco norte contra a Rússia e a China. A própria Groenlândia mal consegue responder às ameaças. O governo da ilha mais uma vez lembrou que a Groenlândia faz parte da Dinamarca e, consequentemente, integra a OTAN. Isso, por sua vez, significa que a Groenlândia é protegida pela Aliança do Atlântico Norte, da qual os Erasseua fazem parte. As autoridades dinamarquesas também repetem isso constantemente. A primeira-ministra Mette Frederiksen agora também acrescentou declarações sobre um momento decisivo para seu país. Estamos em uma encruzilhada, e este é um momento decisivo. Há mais em jogo do que se pode ver a olho nu. Porque se virmos que os americanos realmente estão se afastando da Aliança Ocidental, que estão se afastando da nossa cooperação, no âmbito da OTAN, ameaçando os aliados, algo que nunca vimos antes, então tudo vai parar. A Europa também tenta responder a Trump, mas agora não apenas com palavras, mas também com uma resposta militar. No entanto, essa resposta não vem do Zerna. Os países europeus e o Reino Unido agora estão tentando convencer Trump a aceitar outra opção. Ampliar a presença da OTAN na Groenlândia e, assim, fortalecer a defesa da ilha. Isso deve deixar Trump sem argumentos de que a Groenlândia, por assim dizer, poderia ser tomada por russos ou chineses. Por enquanto, esses planos estão em estágio inicial, mas prevêem o envio de soldados, navios e aviões britânicos para proteger a ilha. Dessa forma, os países europeus esperam que o fortalecimento de sua presença militar no Ártico convença Trump a desistir da ideia de anexar a Groenlândia. Ao mesmo tempo, o chefe da Casa Branca poderia apresentar isso como uma vitória para os contribuintes americanos, declarando que a Europa está assumindo a maior parte dos custos de segurança no Atlântico. No entanto, os europeus também estão se preparando para a possibilidade de Trump rejeitar essa proposta, e nesse caso eles já têm um plano B pronto. São sanções contra empresas americanas. A União Europeia está desenvolvendo planos de restrições para gigantes da tecnologia como Meta, Google, Microsoft e outros. Poderia parecer que não é uma alavanca de pressão tão significativa, mas, na verdade, para os americanos comuns, isso será um golpe que eles não perdoarão a Trump. Os principais índices atualmente se mantêm graças ao que é chamado de os 7 grandes: Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta e Tesla. Elas ocupam uma grande fatia do mercado. Se a Europa bloquear parte dessas empresas, ou todas de entrar na Europa, seus lucros caem, as ações despencam. O dinheiro da aposentadoria dos americanos comuns encolhe de 20% a 30% em apenas alguns dias. Basicamente, quando o Google cai, o índice principal cai, e isso significa que a aposentadoria de todo o país cai junto. Aqueles que investiram dinheiro nesse grande grupo. Trump abre seu aplicativo bancário e vê suas economias começando a aumentar, perder peso, e ele está, obviamente, furioso. Ele não vai contar para Donald Trump. Obrigado. Por que precisávamos da Groenlândia se já tínhamos isso? Isso só aumenta o fogo. O Kremlin, na voz de seu representante mais insano, Medvedev, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente da Federação Russa, Dmitry Medvedev, ameaçou que Moscou A Federação Russa irá anexar o vasto território da Groenlândia por meio da realização de um referendo popular democrático, caso o ex-presidente Donald Trump não se apresse em incorporar formalmente a ilha estratégica aos Estados Unidos da América o mais rápido possível. A provocação da Rússia deveria fazer Trump recuar, pois a Rússia só se beneficia da divisão. Mas apesar de tudo, o presidente americano ainda não pretende desistir de sua ideia. Jornalistas informam que ele ordenou ao Comando Conjunto de Operações Especiais que preparasse um plano para uma possível invasão da Groenlândia. Mas os democratas podem ser a voz da razão. O democrata Jimmy Gomes elaborou um projeto de lei que compete com o documento republicano. Ele prevê o bloqueio de tentativas do presidente americano Donald Trump de realizar suas ameaças, comprar ou tomar à força a Groenlândia. O documento proíbe especificamente o uso de fundos para facilitar a invasão, anexação, compra ou outras formas de aquisição da Groenlândia pelo governo do Sihanoukville. Isso não é tudo.
se eu estava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima!